Quero falar com você esta manhã sobre a ressurreição de Lázaro de dentre os mortos. Amém? João 11, de 1 a 6. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma Maria que derramou perfume nos pés de Jesus e os limpou com seus cabelos. Esta é uma outra linda história, quero dizer, isto foi realmente chocante, sabe? Naquela época as mulheres nunca soltavam os cabelos em público. E quando ela entrou naquela sala e soltou os cabelos para limpar os pés de Jesus, isso é o que os religiosos fazem quando você fica um pouco mais animado com Jesus. Meu Deus, não devemos ficar animados com Jesus. Podemos ficar loucos em um jogo de futebol, mas não empolgados com Jesus, sabe? Então as duas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus: Senhor, aquele que você ama está doente. Agora, circulei a frase aquele a quem você ama, porque isso é o que eu quero que você receba. Aquele que você ama está doente. Veja, Jesus ele era amigo de Maria, Marta e Lázaro. Ele esteve na casa deles em várias ocasiões. E quando ele ouviu isso, Jesus disse: esta doença não vai acabar em morte. Não, isso é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado através dele. Você diz: espere um minuto, Lázaro morreu? Bem, para ser honesta com você, sim, o nosso corpo físico pode morrer, mas somos seres eternos e nunca morreremos. Sabia disso? Se você nasceu de novo, nunca morrerá. Eu disse, se você nasceu de novo, nunca morrerá. Seu corpo vai morrer, mas seu espírito sairá indo direto para estar com o Senhor. Isso não é incrível? Sabe, na verdade, quando alguém que amamos morre e nós sofremos, não estamos de luto por eles, estamos de luto por nós mesmos. A perda é nossa. Porque Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não teríamos medo da morte se realmente crêssemos nisso. Amém? Não sei se você acredita em mim ou não, mas fingirei que sim. Agora, Jesus disse: esta doença não é para a morte. Agora, o verso 5 diz que Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. 2 vezes, no 13 e no 5, ele deixou claro que ele os amava. Todos digam: Jesus amava Lázaro. O próximo verso diz: então, quando ele soube que ele estava doente, ele ainda ficou onde estava por mais 2 dias. O que é de errado nesta situação? Jesus amava Lázaro, isso foi dito 2 vezes, mas quando ele estava doente, não foi ajudá-lo? Eu me pergunto por que às vezes Deus não vem te ajudar quando você acha que precisa dele, ou quando gostaria que ele viesse. Sabe por quê? Porque às vezes não precisamos ser ajudados quando achamos que devemos ser. Às vezes o melhor plano é esperar, porque Deus ele tem algo bem maior em mente. Vamos lá. Vamos lá. Agora veja, você diz que quer milagres em sua vida, mas nunca verá milagres em sua vida se você não esperar até que um milagre seja tudo que vai te libertar. Oh, temos que chegar ao ponto em que confiamos mais em Deus. Então, quando Ele nos faz esperar mais do que achamos que deveria, vamos dizer: Deus, eu sei que você tem um plano. Eu não sei o que é, mas eu quero, eu acredito, só não falo mais isso, mas eu acredito com todo o meu coração, e isso me ajuda muito quando eu estou tendo problemas. Eu realmente creio que todas as coisas cooperam para o bem.
E se você puder crer nisso, deixe-me dizer, Ele vai te manter feliz enquanto está esperando. Eu realmente acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e querem a sua vontade. Então, se estou tendo que esperar, deve ser a vontade de Deus, posso não querer esperar, mas Deus tem um plano melhor do que o meu. E Ele diz, meus caminhos estão acima dos seus caminhos. E meus pensamentos acima dos seus pensamentos. Alguns de vocês, bem, provavelmente quase todo mundo, quantos estão esperando por algo agora em sua vida? Esta mensagem é para todo mundo? Glória a Deus. Posso dizer algo? Se você não puder aprender a ser feliz enquanto espera, você vai ter uma vida miserável. Sabe por quê? Nós passamos mais tempo esperando do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Assim que conseguir o que você acha que você quer nesse momento, assim que aquilo que você está esperando acontecer, você vai desfrutar disso por um tempo e não vai demorar muito, você vai estar lá pedindo e esperando por outra coisa. Isso não é verdade? Então, se você não aprender a esperar, bem-vindo a uma vida miserável, porque é isso que você terá. E eu preciso parar aqui por um minuto, porque isso realmente é incrível. Jesus amava a Lázaro, então ele esperou. Eu quero que você entenda isso, que quando as coisas doem na sua vida, quando você está sofrendo ou está passando por algo que simplesmente não entende, é porque Deus ama você. Eu sei que, sabe, isso não entra nas nossas cabeças. Mas posso te dizer algo, e há pessoas aqui que precisam ouvir isso hoje, sabe? Às vezes você precisa amar alguém o bastante para não ir resgatá-lo. E alguns de vocês têm filhos crescidos e precisam amá-los o suficiente para não ir resgatá-los de novo. E é tão difícil quando você é pai. E não estou sugerindo que nós ajudemos nossos filhos. Sabe, se você tem um filho crescido vivendo com você e vive o resgatando de novo, de novo e de novo, ele só está sugando a sua vida. Ame-o bastante para deixá-lo sofrer um pouco e encontrar seu próprio caminho. E vou contar a verdade, esta palavra é para algumas pessoas aqui. Sabe, você precisa disso. E Deus te trouxe aqui somente para ouvir isso. Eu tinha um irmão, ele não está mais conosco, mas eu tinha um irmão que tinha um problema com drogas. E ele era um cara muito doce e você não conseguia não amá-lo. Ele era lindo, poderia ter tido uma ótima vida, mas ele sempre viveu em cima das outras pessoas. E ele tinha seus problemas. Drogas e álcool, drogas e álcool. Não era responsável. Casou, teve um filho, se divorciou, nunca cuidou da criança. E ele me dizia, eu te amo tanto, mana. Eu te amo. Eu acho que sim, mas sabe, o amor é mais do que apenas, ei, eu te amo. Mas ele acabou levando a vida dele para uma confusão tão grande. Mas ele tomou a decisão de que ele queria consertar tudo, então ele ligou e aconteceu do Dave atender, o que foi bom porque eu poderia ter dito não, mas ele disse, quero voltar para casa. Ele estava no Arizona, em algum lugar. Você pode me enviar uma passagem aérea ou de ônibus, eu quero voltar para casa, preciso de ajuda. E claro, nós queríamos ajudá-lo. E o trouxemos para viver conosco e ele estava uma bagunça, todos os dentes estragados por conta
das drogas e todo tipo de problemas que você puder imaginar, ele tinha. E então, por 4 anos ele morou conosco e nós o aconselhamos e conversamos. Ele nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo e o deixamos trabalhar conosco. Ele viajou conosco, compramos uma caminhonete nova para ele. Demos-lhe uma vida. Deus deu uma vida nova a ele. E ele estava indo bem, mas eu não o queria vivendo conosco para sempre. Ele era um homem adulto. Então, fizemos tudo o que podíamos por ele, mas queríamos que ele saísse. Ele tinha um emprego. O ajudamos a conseguir um apartamento, ajudamos com os móveis. Não dava para fazer mais nada por ele além do que nós fizemos. E ele estava me esgotando. Eu tenho muitas coisas para fazer, tentando viver minha vida, e eu não podia viver a vida de outra pessoa. E então ele acabou saindo por sua própria conta e arranjou uma namorada. E vou te dizer, só levou poucos meses, ele estava de volta na mesma confusão de antes. E cada vez que eu me virava, eu recebia um telefonema, Davi isso, Davi aquilo. E eu finalmente disse, eu não vou fazer isso mais. Eu não vou fazer mais. Sabe, não é porque eu não o amava. Mas veja, quando amar uma outra pessoa significa que você está roubando sua vida, a ponto de você não ter vida mais. Então, você tem que tomar alguma decisão. Ele teria que aprender a viver por sua própria conta e ser responsável, o que era realmente necessário para ele. E eu não podia continuar fazendo aquilo para sempre. Bem, resumindo esta história, ele ligou de novo, vários anos depois. Eu estou em apuros e eu quero consertar minha vida. Então eu disse, não posso te trazer de volta para Santo Luz, não posso fazer isso. Então colocamos no Dream Center em Los Angeles através do Tommy Barnett e eles o endireitaram de novo. Ele tinha trabalhado como encanador, então eles iriam colocá-lo para trabalhar como encanador. E ele mais uma vez teve todas as oportunidades que poderia ter tido. Mas quer saber quando, cedo ou tarde, as pessoas têm que fazer algo por si mesmas. Estão comigo? Vamos. Eu não sei quem precisa disso, mas alguém precisa, porque eu não pretendia falar disso, mas eu vou parar por aqui um minuto. Quem precisa disso? Ok, obrigada. E então, ele chegou para o pessoal do Dream Center um dia e ele disse, sabe, eu amo vocês. Vocês realmente me ajudaram, mas isso não é para mim. Eu quero que me levem e me deixem na casa dos veteranos, e a razão pela qual ele queria ir é porque ele sabia que lá ele conseguiria algum tipo de analgésico ou algo assim. Bem, resumindo, eu fico triste por ter que dizer isso, mas eu recebi uma chamada 3 anos depois dizendo que ele havia se enforcado em um prédio abandonado em Los Angeles. Agora, eu fiquei tentada a pensar que eu tinha que ter feito algo. Eu deveria ter feito algo. Mas sabe, isso não é verdade. Porque realmente não era meu trabalho criá-lo. Ele era um homem adulto. E esse não era o meu trabalho. E alguns de vocês precisam parar de se sentir culpados, porque a vida de outra pessoa está uma tremenda confusão. Quer saber, sabe, quando meu pai acabou comigo depois de abusar sexualmente de mim por anos, e todas as outras coisas que passei, ninguém poderia ser tão bagunçada quanto eu era. E sabe, não importa o quão grande seja a bagunça em que sua vida esteja, você pode se endireitar se você for e fizer a sua parte. Vamos lá? Se você fizer a sua parte, não há nada que Deus não possa consertar na sua vida. A primeira coisa a fazer, parar de sentir pena de si. Sim, eu fui abusada. Pobre de mim, bem?
Foi por isso que a minha vida ficou uma bagunça, mas Deus disse, eu estou disposto a te curar, se você permitir. Bem, estou me desviando de Lázaro, sabe? Deixa eu voltar. Mas vou crer que esta pequena viagem foi de Deus. Amém? Mas então ele o amava tanto que não o resgatou. Por que Deus espera para nos ajudar? Nós nos perguntamos. Mas nem sempre o melhor é ser livre de algo, sabe? Às vezes nós precisamos passar pelas coisas. Sabe por quê? É porque passando pelas coisas que você cresce. Eu gosto muito de maturidade espiritual. É maravilhoso você nascer de novo. Espero que as pessoas recebam a Cristo no final deste culto. Mas não é só isso. Isso é só o começo. Você precisa crescer espiritualmente. Alguém veio me ver, a Ellie, uma moça que está aqui da Inglaterra, fazendo louvor. Ela trouxe o filhinho dela para eu conhecer, um bebezinho. Ele é fofinho demais, sabe? Ele é sorridente. Sabe, quando você tem um bebê, a chupeta dele é fofinha, a mamadeira é fofa, mas quando eles têm 40 anos, isso não é mais fofo. Amém? Paulo disse em 1 Coríntios 13, irmãos e irmãs, não posso me dirigir a vocês como pessoas que vivem pelo Espírito, mas como pessoas que ainda são mundanas, meros bebês em Cristo. Eles eram homens e mulheres adultos, mas ele diz, vocês são criancinhas espirituais. Eu lhes dei leite, não comida sólida, pois vocês ainda não estavam prontos para isso. Na verdade, vocês ainda não estão. O que Paulo quis dizer? Ele estava lhes dando um copo de leite e ele estava dizendo, eu tenho que lhes ensinar mensagens para bebezinhos. Não posso lhes dar a carne da palavra ainda, que é o que vocês vão receber de mim hoje, tá bom? Preparem-se. Não posso lhes dar a carne da palavra porque vocês não conseguem suportá-la. Sabe, há muitos cristãos que a única coisa que dariam conta de tomar é Deus te ama, Ele vai abençoar você e você vai prosperar e você é tão maravilhoso. E nós precisamos disso, nós todos precisamos, mas não é só disso, você não pode viver só de sobremesa. Tem que comer carne. Eu espero que vocês saibam do que eu estou falando. Paulo diz, vocês ainda são mundanos porque há ciúmes, contendas. Vocês não são mundanos, agindo apenas como seres humanos. E não somos apenas meros seres humanos, somos seres humanos cheios de Deus. Amém? E nós não temos que ficar bravos com as pessoas toda vez que nos machucam ou nos tratam mal. Nós temos o poder de perdoar as pessoas. Eu e você, por que só alguns aqui bateram palmas para isso, hein? Sabe quantas pessoas estão aqui hoje que estão bravas com alguém? Muitas, muitas. Muitas mesmo. E você diz, eles não merecem perdão. Mesmo que não mereçam, você merece paz. Sabia disso? E Jesus nos deu a sua paz. Mas ele disse, parem de se permitirem ficar chateados e perturbados. Você pode ser pacífico se quiser. Mas você tem que parar de ficar bravo com as pessoas e parar de ficar chateado quando as coisas não são do seu jeito. Agora aqui uma escritura que fala de Jesus. Hebreus 5, do 7 ao 9. Durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e petições com brados fervorosos e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, mas não livrou. E ele foi ouvido por causa de sua reverente submissão. Agora, por favor, entenda, embora ele fosse filho, o próprio Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu.
E uma vez aperfeiçoado, ele se tornou a fonte eterna da salvação para todos aqueles que o obedecem. Agora, isso, melhor ainda mais se eu me aprofundar aqui. Na verdade, diz que Jesus ganhou a experiência e o equipamento que ele precisava para se tornar o autor da salvação através das coisas que ele sofreu. E você sabe por que eu tenho autoridade para ter o privilégio de fazer isso aqui hoje? Porque eu passei por tantas coisas que foram tão difíceis que eu nem saberia contar o quão duras essas coisas foram e o quão grave me feriram. Mas isso me deu o equipamento. E eu posso te dizer, eu sei como você se sente. Mas não desista. Porque Deus vai conduzir você e Ele vai te trazer para fora. E você não será a mesma pessoa que era quando entrou.